aquela sensação, tipo, boa, sabe? Tipo, é uma coisa, assim... Sabe, assim, nada dito, mas tudo entendido. Existe um conflito, sabe? Uma coisa que, de repente, você não quer, mas quer, e vai e volta, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela é mais forte. A gente quer chutar, quer ir embora, mas ela não deixa. Meu Deus, muitos calafrios, meu Deus, a cabeça vai cair porque você não sabe o que você vai fazer de sua vida. Porque parece que vai faltar algo se você não tiver aquilo. Então tudo fica mais intenso. Acho que é isso, assim. Fisicamente você fica mais sensível. E mentalmente também, né? No momento da paixão, as áreas que são ativadas do cérebro e a resposta hormonal faz com que a gente tenha comportamentos que são diferentes. Por isso que é importante que seja um lugar de passagem, não de permanência. São as mesmas respostas de um dependente químico, por exemplo, de uma pessoa que está viciada em cocaína. Nós temos um aumento de alguns hormônios e o desligamento de algumas áreas cerebrais, que são a amígdala, que é do sistema de alerta, do sistema de medo, que faz com que a gente tenha cautela e não tenha impulsão, e aí nesse momento a paixão está desligado, e do córtex, que é do córtex anterior, uma outra partezinha dessa área cerebral, que é responsável pelo pensamento crítico. Então, por isso que a gente diz que a paixão é cega. Para as coisas que te motivam, acho que você depende só de você, né? E das outras pessoas, sei lá, é uma coisa louca energética, assim. Que, não sei, são essas vibraçõezinhas. E aí vem, sei lá, né? Não dá pra você se apaixonar sozinha nessa vida, assim. Embora aconteça muitas vezes, já aconteceu comigo. Você se apaixona sozinha e você bota lá todo sua força, seu esforço ali naquele... Pra, sei lá, que dê certo, que vire algo a mais, né? Sei lá, que o sentimento cresça. Não sinto nada, eu não sei lá o que eu sinto. Eu sinto que eu tô bem. Eu sinto que eu tô fora do planeta. Estou assim, né, mano? É difícil, né? Não sei. Não é que não seja difícil, a gente fica... Sei lá, parece que os extremos são os mais... empolgantes, assim, você ter... Eu brinco sempre no consultório que eu falo, olha, nunca case com alguém apaixonado, nem se separe de quem você ama porque você está apaixonado por outra pessoa. Porque você, nesse momento, não está com pensamento crítico muito bom, não está ativo essa área, e você não está tendo comportamentos de zelo consigo mesmo. Então, você está tendo mais resposta impulsiva, que é a parte de alerta e de medo, estão totalmente desativadas. A gente tenta controlar, né? Quando a gente fica mais sóbrio, um pouco mais pé no chão, mas dura 5 minutos. Aí não tem jeito, a vida é assim, né? Acho que algumas são eternas e outras vêm numa fase, não sei. Acho que a gente muda também, né? A gente muda de personalidade, sei lá, tem uma teoria, né? Dos setênios, assim, que a cada 7 anos você é uma outra pessoa. Talvez seja isso, assim. Algumas coisas que você se motivava quando você, sei lá, era criança ou adolescente, numa fase mais madura da sua vida, você precisa de motivações mais, né, compatíveis, assim. Acho que ela pode ser eterna, mas ela não... Ao mesmo tempo que ela é eterna, ela é muito mutável, assim. Hoje eu posso ser apaixonado por você pelo que você faz, amanhã pelo que você é, e depois pela pessoa que você foi um dia, e não mais pelo que você é hoje. A ciência aponta, o que a gente lê nos artigos, é de 6 a 8, 10 meses, em média. Então vamos colocar assim, uma folga vamos ficar apaixonado 1 ano, e aí depois a gente começa a viver esses elos mais importantes, mais significativos e seguros, como o amor. Todas as vezes assim que eu me senti motivada por algo é porque aquilo representava mais pra mim, assim, por ser uma paixão, sabe? Eu acho que é um pouco de... É a nossa parte emocional que faz o nosso racional se tornar mais forte, assim.
sentido de querer as coisas, de almejar. De, não sei, assim, de pensar mesmo, sabe? Mas não só com essa cabeça quadrada que a gente tem sobre o que a gente vai fazer. É uma motivação externa muito mais forte. Eu acho que, assim, a gente tem alimentos, né, físicos e alguns espirituais, assim. Acho que paixão é um dos alimentos espirituais que acho que a gente precisa. O Galeano fala, né, que a gente é um monte de foguinhos, assim, foguitos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. A gente precisa de algo que nos dê ânimo, assim, né? Que nos faça ser algo além de corpos materiais. E acho que a paixão, ela vem como uma coisa para fazer com que a gente vá, assim. São 3 níveis de seleção do comportamento. É muito perigoso quando a pessoa fica sob controle do primeiro nível de seleção do comportamento. Aí se torna obsessão, se torna mania, se torna um relacionamento disfuncional. O primeiro nível de seleção do comportamento é o sensorial. É onde todo o meu comportamento ele se desdobra para atender às minhas necessidades biológicas. Então eu busco aquilo que me satisfaz fisiologicamente. Essa é uma categoria perigosa. Todos temos, mas nós precisamos ter os 3 em equilíbrio. Aí é perigoso quando eu estou mais sob controle sensorial. A paixão se torna uma obsessão quando eu me comporto muito a nível sensorial. O segundo nível de seleção é aquele em que eu me comporto para aquilo que é bom para mim. É o narciso. Eu vou porque me faz feliz. E não me importa muito se não faz meu companheiro feliz. Importa que me faz bem. Então eu busco aquilo que me faz bem. E o terceiro nível de seleção é onde existe o amor. Eu faço aquilo que te faz feliz. E ver a sua felicidade me faz bem. Minha família, as minhas amigas, a música. São coisas, a biologia, ser professora. Foram coisas que me motivaram sempre, assim. Que sempre me apaixonaram, tipo, desde sempre, assim. Uma coisa, uma família, na hora do vou ser músico, aí vem o papai e a mamãe e falam assim, mas e a grana, como é que faz? Bom, aí você tem que escolher, né? Ou muito dinheiro ou vai se aventurar, que nem eu fiz. Eu não sei, assim, quando eu penso nas minhas paixões, me vem o curso que eu escolhi, que eu me sinto muito motivada para fazer, porque eu sou muito apaixonada mesmo pelas coisas que eu me proponho a fazer, assim. A agroecologia me abriu muitas portas, me fez ver um mundo muito diferente e me fez valorizar pessoas, lugares e coisas que nem sempre eu achava que eu dava o devido valor àquelas coisas, assim. Então, não sei, eu gosto muito dessa parte, assim, e talvez eu acho que eu me apego às paixões das pessoas. Não me apaixono à pessoa, né? Mas algumas paixões do meu pai e da minha mãe, assim, quando eles se propõem a fazer coisas, eu acho que eu me motivo junto, porque acho que por admiração a eles, assim. Essa é a forma mais saudável. Então a gente precisa passar pelo primeiro nível de seleção, mas a gente precisa equilibrar para que se torne também terceiro nível de seleção acontecendo ali em conjunto com os outros. A gente diz que nós amamos comportamentos, então a gente precisa ter um conjunto amplo de comportamento acontecendo, e não só aqueles que respondem e atendem às minhas necessidades de prazer. Eu acho que você se colocar no lugar das outras pessoas, talvez, uma empatia, sabe? Tipo, um mundo, sei lá, que fosse mais humano, tipo, de se enxergar, porque eu acho que se você não tem, sei lá, paixão, nem... Ou sei lá, você se torna um pouco frio. E aí você não consegue se ver, assim. Tipo, ou ver você através dos olhos das outras pessoas. Porque a gente, sei lá, pode existir um monte de pessoas diferentes e classes diferentes e, sei lá, lutando por coisas diferentes, mas, gente, a gente é, sei lá, todo mundo é carne e osso e tem sentimento e tem coisas que não são só materiais, né? Coisas que, sei lá, todo mundo sente aqui dentro também, espirituais. Eu vejo muito isso no movimento negro, assim. Se você não é um negro autoafirmado, você não aguenta ficar na militância. Porque o negócio é, tipo,
pedrada todos os dias, assim. Já passei por vários eventos que me fizeram pensar muito sobre até onde eu vou conseguir chegar, pensando que eu não quero mais ouvir a minha negritude calada, assim. Não só a minha, né? Mas a das outras pessoas também. Onde a gente teria espaço para isso. E acho que se eu não gostasse tanto de mim, da história de onde eu venho, assim, não fosse tão apaixonada pelas coisas que eu construí por causa da negritude, pelas que eu vivi, não teria coragem de continuar, sabe? Penso muito nisso. Eu acho desafiador, assim, você... Não sei, você lutar junto pelas pessoas, pela luta delas, assim. É desafiador pra mim, mas eu acho que, não sei, vale a pena, assim. Então eu acho que é nos desafios do meu dia a dia, assim. Nem bom, teve momentos bons, teve momentos ruins. Né? A vida, né? A vida que vai levando a gente, vai empurrando, vai pra... Teve momentos assim de muitas felicidades, assim, de coisas assim muito legais, e outros que tristeza tal, perdas e coisas, que vai a vida, né? Isso aí é... Como o nosso sentimento é produto de situações, às vezes a repulsa é bastante intensa, porque implica numa frustração muito grande. É uma construção constante de sentimentos e atualização desses sentimentos que envolvem o amor. Então, às vezes, a repulsa, sim, é bastante intensa, porque eu estou muito machucada ou porque eu estou muito frustrada. Então, não meça doses, mas avalie a situação que produziu esse sentimento de repulsa. E aí ele vai se manter ou não, o amor vai ser longo ou não, a partir do repertório que você tem para resolver problema e que a outra pessoa também tem. E da disposição dos dois em resolver a situação que causou repulsa, que causou sofrimento, que causou frustração. Dá para mudar o que a gente já fez, né? Continuaria assim mesmo. Não, deixa assim. Não adianta. Se eu mudasse alguma coisa, iria acontecer outras. Né? Iria ter outras consequências. Então, eu acho que é por aí mesmo, sabe? O caminho da gente é um só. Eu acho que se eu não fosse apaixonada pelas coisas que eu sou, eu não faria nada do que eu faço hoje, assim. Essa é a grande questão. Não moraria em república, não continuaria correndo atrás de música. Teria trancado essa faculdade de fazer há muito tempo. Mas... E teria desistido também de algumas questões da minha família, assim, que, né, como toda família, tem seus problemas. Mas eu busco sempre estar um passo à frente, assim, no sentido de acordar e falar assim, poxa, eu não vou ficar parada pra resolver essa fita, entendeu? Vamos pra cima e acho que é esse gás, assim, que vai dando todo dia, que vai fazendo a gente continuar, sabe? Então, eu meio que caí de paraquedas, assim, aqui, mas, nossa, valeu muito a pena, porque me fez encontrar talvez outras paixões, assim, tipo, e acho que não só paixão, o amor, né, pela República, pelas pessoas que eu encontrei, que me ajudaram, e que você sabe que é sincero e tal. Mas foi muito louco, assim, eu nem sabia que eu ia me apaixonar tanto, assim, pelo que eu tô me propondo a fazer. A paixão é uma resposta fisiológica intensa. O amor, ele é uma amplitude de comportamentos além da resposta fisiológica. Então, eu amo comportamentos e enquanto eu amo comportamentos, implica em uma variedade ampla de sentimentos. Então, eu tenho erotismo, mas eu também tenho antagonismo. Eu tenho aproximação e repulsa. Eu tenho alegria e tenho enfado. O amor, ele é um conjunto muito complexo e muito amplo de sentimentos, por isso é difícil ele é quase que ininteligível, indescritível. É só viver mesmo o amor. Então, não tem como eu me livrar dela, sabe? Eu tenho que fazer, porque aposentar, eu não posso, mas não existe aposentadoria para arte. Sabe? Porque a aposentadoria existe para aqueles que não gostam do que faz. Agora, se você gosta do que você faz, como é que você vai se aposentar?
Não dá. Você não pode, você vai morrer fazendo, sabe? Eu vou morrer tocando. Espero eu, né, que eu consiga essa felicidade de tá tocando e pá, cair do lado ali. Poucos conseguem, né? Seu coração, em algum momento, deu a oportunidade de você se apaixonar por aquilo, por que desistir, assim? De alguma forma, aquilo é algo de você. Então, não faz sentido desistir. Tipo, ao longo da faculdade a gente precisa de uns anjos, né? E pra fazer as coisas que a gente gosta, as coisas que nos motivam, eu acho que também. Sem essas pessoinhas, assim, a gente não consegue nada. E aí eu devo muito às pessoas que eu encontrei no meu caminho, que também são apaixonantes. Porque eu sempre preciso entender que a pessoa ela não é só fisiologia, mas ela também não é só comportamento. Ela é uma resposta fisiológica, ela é o que ela aprendeu a fazer, a se comportar na vida ao longo da história de contingência dela. E ela é ambiente, ela é social. Então é aquilo que é atualizado e reconstruído o tempo todo socialmente. Então a gente sim precisa olhar para isso, mas nós precisamos entender funcionalmente cada caixinha no seu lugar. Eu comecei pelo teatro. Eu já entrei numa banda na época que o diretor era o Estevão Maia. Dali aí eu comecei a partir, a ficar conhecido, né? E aí fui pro Ré. O Ré foi uma loucura. Aí depois no Ré eu conheci o grande maestro Paulo Herculano, já falecido, que foi o meu professor e eu acabei virando assistente dele. E comecei a fazer teatro. Fiquei 4 anos lá fazendo teatro. Aí foi aquela coisa, né? Teatro, televisão, cinema. Aí depois eu resolvi ir tocar. Eu falei, estou com o saco cheio de ficar bastidores, eu quero tocar, eu quero me divertir. Aí parti para a noite paulista e depois viajei o mundo inteiro. É que, sei lá, essa professora pra mim eu penso que é muito mais uma profissão, assim, sabe? Os professores de hoje em dia, infelizmente, compreendo todos eles quando eles dizem que estão cansados por causa do escateamento, por causa das condições de trabalho. Mas é uma profissão que você vê as pessoas formando a sua condição crítica, sabe? É você tirar as suas questões mais implícitas, assim, externalizar elas e refletir sobre elas. Não é só a transmissão de conhecimento. Então, isso foi o que mais me encantou, assim. Eu tinha muito medo de ter uma profissão rotineira, mecânica, que me falasse, faça isso que terá isso. E isso não acontece na licenciatura de forma alguma. Acho que foi o que mais me encantou, assim. Eu trabalhava num shopping e aí uma outra menina, ela fazia agronomia e a gente começou a conversar. E ela falou assim, nossa, por que você não... Eu tava prestando vestibular. E ela falou assim, por que você não presta isso? Porque a gente só conversa disso. E aí eu falei, nossa, caramba, é verdade, a gente só troca ideia de doença de planta ou reforma agrária ou como está a situação no Brasil nesse sentido, assim. E aí foi super natural, assim, eu me inscrevi e aí eu acabei passando aqui. E aí eu vim. Aí eu falei, vou ver como que é. E, nossa, aí quando a minha professora explicou como uma semente germinava, foi tipo, boom, assim, mágico, tipo, foi muito mágico. Eu falei, cara, é tão difícil para uma coisa nascer, sabe? Para a natureza, tipo, se criar sozinha, assim, tá tudo ali dentro de um negocinho muito pequeno e vai se transformar num negócio gigantesco. E aí, sei lá, entendendo, assim, numa aula de fisiologia vegetal, foi que tudo aconteceu, assim. Eu e uma amiga, a gente chegou em casa e a gente falou, cara, já parou pra pensar nisso? Aí a gente, nossa, é verdade. Aí a gente começou a chorar junto. E aí foi assim, aí eu falei, eu tô no lugar certo. Tipo, eu tô no lugar certo. O apaixonado, ele não vai perceber. Ele vai ter uma avaliação baseada nas sensações fisiológicas que ele tem. Não confie nos seus hormônios. Então, é importante ter uma rede de apoio significativa, saudável. Amigos, família, que dão um toque, sabe? Dá espaço para que essas pessoas deem um toque sobre como está a sua relação. Normalmente são essas as pessoas que te dão um sinal de alerta de, você está indo rápido demais. Presta atenção, será que isso está te fazendo bem? Então, a consciência vem do social.
o apaixonado ele não vai perceber.